E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, me chamo David Erman, sou professor de Física do IFCE, atualmente estou no campo de Jaguaruana, tá, pessoal? E simplesmente estou aqui para poder, junto com esse projeto chamado Projeto Revisão Enem, tá, pessoal? A gente fazer algumas revisões relacionadas à prova do Enem que vai acontecer aí nesse final de semana, tá certo? Pessoal, eu trouxe aqui hoje pra gente algumas questões que tratam sobre o eletromagnetismo, tá bom? Então fica ligado aí, são apenas 3 questões, mas vamos ter a oportunidade de revisar justamente os conceitos do eletromagnetismo, tá bom? Vamos ler a questão. As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar esse tipo de problema, tá? Deve-se, pessoal, vou tentar aqui representar aqui a cerca, tá? Vou tentar aqui, essa canetinha aqui, ela não é 100%, tá? Mas ela dá para dar uma boa noção. Aqui são as cercas, aqui é o chão, tá, pessoal? Vamos considerar que isso aqui é o chão, ok? E vamos considerar que isso aqui é a cerca elétrica, show de bola. Acima, a cerca elétrica não, pessoal, a cerca da propriedade rural, tá bom? Pessoal, acima dessa cerca existe o que? Existe um fio, um cabo de alta tensão, tá? Então eu vou representar aqui em cima, tá, meus amigos, um cabo de alta tensão passando uma corrente elétrica com certeza elevada. Se a alta tensão está passando a corrente elétrica de uma intensidade grande. Essa corrente elétrica, pessoal, por ser rede elétrica, essa corrente elétrica ela é variável, tá? Variável. Então, o que acontece? Toda corrente elétrica a gente sabe que produz um campo magnético. Então, se a corrente elétrica é variável, eu também vou ter um campo magnético variável. Perfeito. Tá? Só que detalhe, pessoal, um campo magnético, quando ele passa por uma determinada área, ele cria o que a gente chama de fluxo magnético. E o fluxo magnético é o produto, né? Basicamente do B vezes o A. Tem o cosseno do ângulo, tá? Cosseno do ângulozinho. Mas geralmente esse ângulo ele vale 0 graus. Então, mas basicamente o fluxo magnético ele é dado por essa expressão em que esse B, que é o nosso campo magnético produzido por essa corrente variável, vai ser variável. Se esse campo é variável, ele gera um fluxo magnético, pessoal, variável, tá? Então vai existir, tá? O que? Nessa cerca aqui, que está próxima ao cabo de alta tensão, uma geração de um fluxo magnético variável. O fluxo magnético variável, pessoal, nada mais, nada menos, faz com que apareça uma corrente elétrica induzida. Por quê? Porque a corrente elétrica induzida, ela é oriunda da força eletromotriz induzida, que é o que a gente chama de Ezinho. Então, segundo a lei de Faraday, né, a gente sabe disso, que a variação, pessoal, a variação do fluxo magnético, tá bem aqui, a variação do fluxo magnético faz com que apareça uma força eletromotriz induzida e essa mesma vai produzir uma corrente elétrica induzida aonde? Na cerca da propriedade rural, tá bom? Pessoal, uma pessoa tocando nessa cerca, um animal, com certeza ele pode tomar um choque elétrico, podendo ser fatal ou não, depende da intensidade dessa corrente. Para minimizar, diminuir ou acabar, pessoal, a possibilidade desse choque, a gente pode fazer um aterramento, tá? Colocar um aterramento, pessoal, nessa cerca, tá? Faz um aterramento, não é, pessoal, na rede de alta tensão. Tem que fazer um aterramento, pessoal, na cerca que existe na propriedade. Tá? Então, para poder você justamente se defender dessa corrente elétrica que está passando aqui, ó, dessa corrente que está passando aqui, para você se defender dela, que vai ter que acontecer, pessoal, é que simplesmente essa corrente elétrica, ela, para poder não ir para o corpo da pessoa, vai ter que escoar justamente pelo aterramento, fazendo com que a pessoa, tá, justamente não tenha perigo de levar choque elétrico algum. Então, pessoal, se a gente for ler as opções, a gente encontra isso no item A de avião.
Para minimizar esse tipo de problema, deve-se, então, item A, fazer o aterramento dos arames da cerca, tá, das propriedades rurais. Então, pessoal, os demais itens estão errados. Ó, acrescentar um fusível de segurança na cerca não tem nada a ver. Realizar o aterramento na rede de alta tensão, aterrar a rede de alta tensão, pessoal, é um absurdo, tá? Então, esse item é um absurdo. Então, item B, instalar um fusível de segurança na rede de alta tensão, isso não existe, tá? Item A, utilizar os fios encapados como isolante na rede de alta tensão. Meu Deus do céu, você encapar esses fios aí, com certeza é algo que não compensa. Tá bom? Então, na verdade, pessoal, e detalhe também, nem vai resolver o problema. Tá bom? Então, a primeira questão, bem simples, mas envolve esse raciocínio de produção de corrente elétrica induzida, força eletromotriz induzida, lei de Faraday, tá? Isso tudo originado pela variação do fluxo magnético, que tem a ver com a variação do campo magnético. Então, pessoal, fica a dica que com certeza esses pequenos detalhes são cobrados em prova e às vezes a gente se perde em não saber cada detalhe desse, tá bom? Então, primeira questão a gente acabou de fazer, vamos para a segunda. Vamos ler a questão. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais da bobina. Tá, pessoal? Então, nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do quê? Item A, intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo por meio de uma diminuição de velocidade no eixo de rotação do gerador. B, fluxo magnético através das bobinas por meio de um aumento em sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. C, a intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos. Item D, rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio de um aumento em sua velocidade angular. Item E, resistência interna do condutor que constitui as bobinas por meio de um aumento na espessura dos terminais. Pessoal, a primeira coisa que você tem que entender é que, na verdade, a turbina ela tem um eixo que está girando, tá, pessoal? E essa rotação desse eixo, ela tem uma velocidade. Essa velocidade, pessoal, se deve ao fato da abertura das comportas da hidroelétrica. Então, quando você abre a comporta que passa a água, faz a turbina girar. Quando a turbina gira, essa rotação, pessoal, está vinculada justamente com a produção de corrente elétrica induzida. Aí vamos pensar, a corrente elétrica induzida está relacionada com o quê? Com o aparecimento de uma força eletromotriz induzida. E a força eletromotriz induzida está relacionada com o quê? Com a variação do fluxo magnético. Tá? Então, na verdade, pessoal, o fluxo ele ocorre, nós sabemos que o fluxo ele ocorre sempre quando nós temos um campo magnético passando por uma determinada área. Então, se eu tiver com o meu fluxo magnético mudando, com certeza vai mudar, vai aparecer uma força eletromotriz. Está até aqui a equação, ó, que é a lei de Faraday. Tá? Nós temos aqui a variação do fluxo magnético, vai gerar uma força eletromotriz e esta, por sua vez, vai gerar a produção de uma corrente, de uma corrente elétrica induzida, tá bom? Então, pessoal, para poder aumentar a corrente elétrica, eu tenho que aumentar a força eletromotriz. E para poder aumentar a força eletromotriz, eu tenho que aumentar a variação. E para poder aumentar essa variação de fluxo magnético, eu tenho que fazer com que a turbina, pessoal, esteja girando mais. Se a turbina estiver girando cada vez mais rápido, tá, pessoal, isso vai justamente aumentar a variação do fluxo magnético, vai gerar uma força eletromotriz maior e, consequentemente, produzir uma corrente elétrica maior. Tá? Então isso tem a ver, pessoal, com a rapidez, sabe o que diz no item D? Rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento de sua velocidade angular.
Tá? Então a resposta dessa questão temos aí que vai ser o item D de dado, tá bom? A força eletromotriz gerada, eu vou ler essa parte que está em negrito. A força eletromotriz gerada nos terminais das bobinas é proporcional à rapidez da variação do fluxo magnético. Para ocorrer um aumento da variação do fluxo magnético ao longo do tempo, basta aumentar a velocidade angular de rotação das bobinas. Tá bom? Então, pessoal, a questão de número 2 de hoje, temos como resposta aí tem D de dado. Tá bom? Vamos para a nossa última questão. Tá certo? Então, vamos lá que vai dar certo. Terceira. As cercas elétricas instaladas nas zonas urbanas são dispositivos de segurança planejados para inibir roubos e devem ser projetadas para, no máximo, assustar as pessoas que toquem a fiação que delimita os domínios de uma propriedade. A legislação vigente que trata sobre as cercas elétricas determina que a unidade de controle deverá ser constituída, no mínimo, de um aparelho energizado de cercas que apresente um transformador e um capacitor. Ela também menciona que o tipo de corrente elétrica deve ser pulsante, tá? Considere que o transformador supracitado seja constituído basicamente por um enrolamento primário e um outro secundário, e que esse último está ligado indiretamente à fiação. A função do transformador em uma cerca elétrica é... Pessoal, é o seguinte, a palavra transformador tem como finalidade transformar energia. Tá, professor, mas transformar energia, o que é que... Não, pessoal, não é transformar uma energia cinética numa energia potencial. O transformador, pessoal, tem a intenção de justamente diminuir o potencial elétrico do qual está submetido uma corrente elétrica. Então, por exemplo, se a corrente elétrica está chegando com 220 volts, o transformador eu posso diminuir essa tensão para 110 volts ou menos. Tudo depende de quando você faz o seu projeto do seu gerador. Tá? Então, na verdade, quem constrói gerador não, pessoal, o transformador, tá bom? Então, o transformador ele tem essa finalidade. Assim como eu posso fazer reduções de potenciais, eu posso fazer, pessoal, elevações de potenciais também. Então, se está chegando 220, eu posso fazer com que saia, tá, algo maior do que isso, 400, 500, 600, tudo depende do transformador que você vai construir. Então, geralmente, nós temos isso nos computadores de casa, quem tem computador, com estabilizador, tá, pessoal? O estabilizador, ele reduz a tensão elétrica de 220 volts para 110 volts, tá certo? Então, nesse caso, nós temos uma redução. Então, a finalidade de uma cerca, já que a gente tem que ter cuidado justamente com a pessoa, que ali é só para assustar, a pessoa sentir uma pequena corrente elétrica passando no corpo dela e gerar um efeito fisiológico, tá? A intenção aqui, pessoal, não é simplesmente matar a pessoa. Então, a intenção é assustar. Então, na verdade, pessoal, a finalidade é você reduzir a tensão elétrica, tá? E quando você tem a redução da tensão, você também tem a redução do valor da corrente elétrica, tá? Essa é a finalidade de um transformador que tem o objetivo de defender alguém. Se a intenção fosse matar, mas não é a intenção, a gente aumentaria o potencial, consequentemente a corrente. Mas aqui no caso não, a gente só vai baixar o potencial, que é proteger, e consequentemente baixando a corrente elétrica, tá certo? Então aí, pessoal, a gente tem como resposta da questão item A, reduzir a intensidade de corrente elétrica associada ao secundário, né? Ao enrolamento secundário, tá? Porque todo transformador, pessoal, para quem não sabe, tem o núcleo primário e o núcleo secundário. O núcleo primário é onde a corrente elétrica chega e o secundário é onde a corrente elétrica vai sair, tá bom? Então não pode sair muita corrente elétrica, então tem que reduzir isso, tá? Então ele está dizendo o item B, aumentará a potência elétrica associada ao secundário. Não pode aumentar a potência, tem que diminuir. Amplificar a energia, não tem esse negócio de amplificar, não é nem equipamento de som. Proporcionar perdas de energia do primário ao secundário. Não tem perda de energia, nós temos transformações. Tá? Item E, provocar grande perda de potência elétrica no secundário. Não é gerar grande perda, é induzir no secundário uma corrente elétrica menor. Tá? Por isso que justamente é a finalidade do transformador. Tá bom? Porque se eu estiver provocando muita perda de energia elétrica, eu vou estar tendo muito aumento de temperatura, a energia vai estar sendo dissipada e, consequentemente, o teu transformador pode ser danificado, tá bom? Então, pessoal, chegamos ao fim
tá? Da nossa última aula, do nosso último encontro. Quero desejar a você que esteve conosco aí desde o princípio, tá? Muita sorte, muita calma também, tá, pessoal? Dá uma respirada quando for dar uma lida nas questões. Quando você tiver muito tempo com o pescoço baixo, que tiver com tensão no pescoço, você levanta o pescoço, dá uma relaxada, aquela esticada, levanta o braço para um lado e para o outro, tá certo? Então, para justamente dar aquela aliviada de tensão, tá certo? Não esqueça de levar seu chocolatezinho para a hora da prova e também não esqueça de levar sua garrafinha d'água, tá bom? Pessoal, espero ter colaborado e contribuído aí com a prova do Enem junto com vocês, tá? Isso aqui foi feito para vocês e por vocês, tá? Então, na verdade, quero desejar a todos vocês uma excelente prova de física, muita paz, muita saúde e muito sucesso, e que Deus esteja com todos vocês nesse momento de grande importância para todos os estudantes a nível nacional, tá bom? Um forte abraço para você e até a próxima.